Irmãos e irmãs em Cristo, hoje vamos refletir sobre a vida extraordinária de Moisés, o grande libertador do povo de Israel, o homem que Deus usou para realizar uma das maiores obras de salvação da história da humanidade. A vida de Moisés nos ensina sobre a soberania divina, a preparação que Deus faz em nossas vidas e como Ele pode transformar nossas fraquezas em instrumentos de sua glória. A história de Moisés começa em um dos períodos mais sombrios da história de Israel. O povo hebreu havia se multiplicado grandemente no Egito, e um novo faraó, que não conhecia José, subiu ao poder. Este faraó, tomado pelo medo de uma possível rebelião, escravizou brutalmente os israelitas e ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem lançados no rio Nilo. Foi neste contexto de opressão e morte que nasceu Moisés. Seus pais, Amrão e Joquebede, eram levitas que temiam a Deus mais do que aos homens. A Escritura nos diz que eles viram que o menino era formoso e, movidos pela fé, esconderam-no por 3 meses, desafiando o decreto real. Que exemplo de coragem e confiança na providência divina! Quando não puderam mais escondê-lo, Joquebede preparou um cesto de juncos, calafetou-o com betume e alcatrão, colocou a criança dentro e o pôs entre os juncos à beira do rio. Observem a providência de Deus. O mesmo rio que deveria ser instrumento de morte, tornou-se instrumento de preservação da vida. A filha do faraó desceu ao rio para se banhar e encontrou o cesto. Quando viu o menino chorando, compadeceu-se dele. Miriam, irmã de Moisés, que observava de longe, aproximou-se e ofereceu-se para encontrar uma ama hebreia. Assim, pela maravilhosa providência divina, Moisés foi criado por sua própria mãe nos primeiros anos de vida, recebendo dela os fundamentos da fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés cresceu como filho da filha do faraó, recebendo a melhor educação que o Egito poderia oferecer. Tornou-se poderoso em palavras e obras, versado em toda a sabedoria dos egípcios. Mas Deus estava preparando-o para algo muito maior do que a grandeza terrena. Aos 40 anos, Moisés tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo de sua vida. Vendo um egípcio espancar um hebreu, ele matou o egípcio e escondeu seu corpo na areia. No dia seguinte, tentando mediar uma briga entre 2 hebreus, descobriu que seu ato havia sido descoberto. Quando o faraó soube do acontecido, procurou matar Moisés, que fugiu para a terra de Midian. Irmãos, aqui vemos um homem tentando cumprir a vontade de Deus com suas próprias forças e métodos humanos. Moisés sabia que Deus o havia chamado para libertar seu povo. Isso fica claro em Atos 7:25. Mas ele tentou fazê-lo no seu tempo e da sua maneira. Quantas vezes nós também tentamos apressar os planos de Deus ou cumpri-los com nossa própria sabedoria? Durante 40 anos, Moisés viveu como pastor no deserto, cuidando dos rebanhos de seu sogro Jetro. Foi um período de quebrantamento, humilhação e preparação. O homem que havia sido poderoso no Egito, agora levava uma vida simples e obscura no deserto. Mas Deus estava moldando seu caráter, ensinando-lhe paciência, humildade e dependência total do Senhor. Então veio o momento do chamado divino. Aos 80 anos, pastoreando o rebanho no Monte Horebe, Moisés viu uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Quando se aproximou para ver aquela grande visão, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus se revelou como o Deus de seus pais e anunciou que havia visto a aflição de seu povo no Egito. Havia ouvido seu clamor e descera para libertá-los. E disse a Moisés: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Mas observe a transformação que os 40 anos no deserto operaram em Moisés. O homem que antes agiu por impulso próprio, agora manifestava profunda humildade e senso de inadequação. Ele apresentou várias objeções. Quem sou eu para ir a Faraó? Eis que quando eu chegar aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem:
qual é o seu nome? Que lhes direi? Eles não crerão, nem ouvirão a minha voz. Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente. A cada objeção, Deus respondeu com paciência, dando-lhe sinais, revelando-lhe seu nome sagrado. Eu sou o que sou, e prometendo estar com sua boca. Quando Moisés insistiu em sua inadequação, pedindo que Deus enviasse outro, a ira do Senhor se acendeu. Mas mesmo assim, ele providenciou a Arão como porta-voz. A partir daquele momento, começou uma das maiores demonstrações do poder de Deus na história da humanidade. Moisés retornou ao Egito e, junto com Arão, confrontou o poder de Faraó com a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Através das 10 pragas, Deus mostrou sua supremacia sobre todos os deuses do Egito e sobre o próprio Faraó, que era considerado uma divindade. A saída do Egito foi miraculosa. 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, saíram com grande riqueza após 430 anos de escravidão. E quando o Faraó se arrependeu e os perseguiu com seus carros e cavaleiros, Deus abriu o Mar Vermelho, permitindo que Israel passasse em seco, e depois afogou todo o exército egípcio. Mas a obra de Moisés não terminou na saída do Egito. Durante 40 anos no deserto, ele liderou um povo rebelde e murmurador, intercedeu por eles incontáveis vezes, recebeu a lei de Deus no Monte Sinai, supervisionou a construção do tabernáculo e preparou a nova geração para entrar na Terra Prometida. Moisés foi o mediador da antiga aliança, tipificando a obra mediadora de Cristo. Ele falava com Deus face a face, como o homem fala com seu amigo. Foi o maior dos profetas até a vinda de Cristo, pois conheceu a Deus não apenas através de visões e sonhos, mas através de manifestações diretas. A Escritura testifica que era Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. A mansidão não é fraqueza, irmãos, mas força sob controle divino. É a humildade que reconhece a total dependência de Deus e submete-se completamente à sua vontade. Mesmo sendo o grande libertador, Moisés não pôde entrar na Terra Prometida devido a um momento de desobediência em Meribá, quando feriu a rocha 2 vezes em vez de falar-lhe, como Deus havia ordenado. Isso nos ensina que o chamado divino não nos isenta da responsabilidade de obediência completa. Moisés morreu aos 120 anos, com os olhos sem se escurecerem e o vigor sem se abater. Deus mesmo o sepultou em um vale na terra de Moabe, e ninguém soube do lugar da sua sepultura até hoje. A vida de Moisés nos ensina que Deus prepara seus servos através de diferentes estações. Os primeiros 40 anos no palácio para adquirir conhecimento. Os segundos 40 anos no deserto para desenvolver caráter. E os últimos 40 anos no ministério para cumprir o propósito divino. Que possamos aprender com Moisés a importância da obediência, da humildade e da total dependência de Deus. Que possamos entender que Deus nos prepara através das circunstâncias, mesmo as mais difíceis, para os propósitos que Ele tem para nossas vidas. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos fiéis, como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, servindo não a nós mesmos, mas ao glorioso propósito do reino dos céus. Amém.